Bíblia aí, por favor. Nós vamos fazer um estudo hoje, é muito importante. O tema você já conhece porque foi divulgado. E eu preciso muito que você tenha a Bíblia na mão, tá? Você tenha a Bíblia na mão, é importante porque quando a gente acompanha a leitura dos textos, a gente tem uma compreensão melhor daquilo que está sendo dito, porque você tem a possibilidade de confirmar na Bíblia Sagrada, tá bom? Abriu aí a sua Bíblia, se preparou, e agora vamos fazer uma oração para pedir ao Senhor que possa nos conduzir nesse momento de adoração. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome por estarmos aqui mais uma vez reunidos. Obrigado, Senhor, porque tem nos trazido mensagens oportunas, significativas, que tem mexido com a nossa mente, o nosso coração. E obrigado porque nós estamos sentindo vontade de viver esse Evangelho. Obrigado, Deus, porque estamos percebendo que ser cristão não é só estar presente na igreja. Na verdade, a igreja é o último lugar onde o cristão pode demonstrar ser crente. Obrigado porque nós temos podido demonstrar esse nosso cristianismo em casa, nas nossas relações, no compartilhar experiências e mensagens com outras pessoas, de dividir um pouco do nosso pão, do nosso tempo, da nossa atenção, dos nossos recursos financeiros. Obrigado, Deus, porque estamos aprendendo a viver esse cristianismo nesse momento de crise. Ó Deus querido, obrigado porque nós estamos cada vez mais apaixonados pela volta de Jesus. Obrigado porque isso tem um sentido hoje muito maior e muito mais pleno do que talvez alguns dias atrás. Obrigado, Senhor, porque estamos deixando algumas coisas para trás, estamos avançando ao alvo que nos está proposto por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque temos amado mais a Tua palavra, temos tido mais tempo para orar. Deus, estamos nos tornando pessoas melhores. Estamos percebendo que o nosso caráter está sendo moldado à Tua imagem e semelhança, como foi lá na criação, e estamos nos preparando para realmente irmos aos céus. Deus, se ainda temos algumas dúvidas, algumas dificuldades, por favor, continue se manifestando em nós. Continue, Espírito Santo, chamando a nossa atenção para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e vivermos uma vida correta diante do Senhor. Querido Deus, Tu já estás com tudo preparado. Jesus já se levanta do seu trono para vir a esse planeta e que Ele nos encontre preparados. Senhor, eu quero me colocar mais uma vez nas Tuas mãos, que o Senhor possa me usar e que o estudo desta manhã possa ser tão relevante que possamos dar mais um passo importante nessa construção da nossa salvação em Jesus. Abençoa cada pessoa, Senhor, onde quer que esteja, que eles possam ser ouvintes e praticantes dessa palavra. É o que nós te pedimos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém, que bom. Vamos então, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 6. O tema dessa manhã é o selamento. Esse é um tema extremamente relevante, extremamente significativo, tema que todos nós precisamos conhecer. O selamento é uma ação de Deus direcionada para o planeta Terra. Se Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, na manifestação do seu poder,
dentro desse contexto que é a nossa libertação completa do pecado e a confirmação da nossa salvação, se Deus, ele então provoca esse acontecimento, que nós denominamos como selamento, é porque ele é extremamente importante. Ele não é só significativo, ele é importante, ele é relevante e ele é urgente. Quando nós consideramos as manifestações do Senhor, elas estão seguindo uma ordem segundo o seu desejo de salvar. Primeiro uma coisa, depois a outra. E algumas coisas nesta ordem da manifestação de Deus para a nossa salvação, elas estão determinadas a acontecerem nesse tempo que se chama agora. Chamamos também esse tempo do fim, segundo a profecia. O selamento, ele aparece exatamente nesse momento. Aí você entende, eu também, que isso precisa não apenas ser, não podemos apenas saber conceituar o que é o selamento como uma verdade bíblica. Nós precisamos experimentar o selamento. Se a gente precisa experimentar o selamento, e se a gente entende que nós estamos vivendo no tempo do fim, é importante a gente fazer a pergunta, né? Será que eu estou selado? Será que você está selado? Será que nós estamos vivendo o selamento? Não é importante essa pergunta? Não é significativa essa pergunta? O capítulo 6 de Apocalipse, ele é extremamente relevante para a gente considerar esse selamento. No final do capítulo 6 de Apocalipse, a partir do verso 12, e você vai encontrar aí na sua Bíblia também, um título para esse pedaço aqui do texto. E o título é O Sexto Selo. Você sabe que nós, ao estudarmos o livro de Apocalipse, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Então, Deus, ele faz questão de subdividir a história através da profecia por períodos. E cada um desse período foi demarcado, então, aqui também pelos selos. Desde a morte de Jesus até os nossos dias, nós estamos vivendo os períodos desses selos. O sexto selo, que é o penúltimo período da história, ele começa em 1755 e se estende, então, até os nossos dias e se estenderá até o dia da volta de Jesus. Por que 1755? Porque o sexto selo, ele diz aqui no verso 12, você pode nos acompanhar aí, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. Este grande terremoto, isso não é uma interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há uma concordância aqui, quando estudamos a profecia, há uma concordância de diferentes denominações e principalmente os protestantes que admitem o método historicista na interpretação da profecia, que este grande terremoto aqui, ele foi o grande terremoto de Lisboa, que demarca então esse período do início do sexto selo. Quer ver o quinto selo? Sabe quando é demarcado o período do sexto selo, do quinto selo? 1517. Hoje, no estudo das lições da Bíblia, a gente falou, você se lembra, você que acompanhou aí, Martinho Lutero, né, a grande reforma protestante. Então, 1517 a 1755, o quinto selo. E aí,
não é o mais importante agora, mas é só para você entender que nós estamos acompanhando, então, o desenrolar profético à luz da história. Isso nos dá muita segurança, porque nós sabemos que realmente isso está em perfeita harmonia com a vontade de Deus. E Deus se revela na história. E aí, em 1755, começa o sexto selo do Apocalipse. Eu tenho aqui algumas imagens, pedi aí o pessoal me ajude. Ok. Tá, então eu tenho aqui essa imagem que você está vendo aí bem no seu monitor, que tenta mostrar para nós aí esses versículos, a partir do verso 12, né, do capítulo 6 de Apocalipse, descrevendo assim as coisas que estariam acontecendo nesse período do sexto selo: o escurecimento do sol, a queda das estrelas, o grande terremoto de Lisboa, o céu recolhendo-se como se fosse um pergaminho. A Bíblia, ela fala sobre isso, e tudo isso são episódios marcantes acontecidos na história, a nossa história. E você pode confirmar isso se você quiser. Mas tem uma pergunta aqui, que é no final do sexto selo, verso 17, que diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Uma pergunta. Se é uma pergunta, logo ela implica numa resposta. Você tem que responder a essa pergunta. Eu e você, aqueles que são chamados a sermos os bem-aventurados, né, que leem, que escutam as coisas escritas neste livro, então eu e você fazemos parte disso, queremos fazer parte disso. Vem a pergunta aqui: quem é que pode suster-se quando essas coisas estiverem então acontecendo? Eu preciso ter uma resposta positiva a isso. Você também precisa ter uma resposta positiva a isso. Por quê? Porque todas essas coisas estão relacionadas ao grande acontecimento que é a volta de Jesus. E se nós queremos estar preparados para o dia da volta de Jesus, temos que ter uma resposta positiva a esta pergunta. Olha só que coisa magnífica, poderosa da revelação de Deus. O sétimo selo do Apocalipse, apresentado aqui na Bíblia Sagrada, é a volta de Jesus. Capítulo 8 começa que houve silêncio no céu. E nós entendemos que os anjos estão saindo com Jesus para virem à terra buscar os escolhidos. Eu me emociono muito com isso, porque está chegando esse dia e a gente precisa acreditar nisso. A Bíblia aí sendo clara. Mas o capítulo 7 de Apocalipse, ele aparece então como um hiato no desenrolar da história. Porque a pergunta foi feita no verso 17, você já viu lá no capítulo 6, quem é que poderá sobreviver a isso? E aí a gente precisa de uma resposta. Eu quero. Claro que essa resposta não é apenas a apresentação formal de um texto, mas é a expressão sincera da vida do crente, que, mergulhado na compreensão do texto sagrado, ele chega à conclusão de que ele precisa, em nome de Jesus, estar preparado para o dia da volta de Jesus. E esse preparo não é a declaração formal de um texto, mas é a declaração sincera de uma vida. A minha vida, o meu testemunho, as minhas escolhas, as minhas renúncias, a mudança da minha vida, a minha entrega total à sola Escritura, como nós já estudamos. Isso é muito importante, isso é muito significativo.
Então nós queremos estar. E aí aparece esse ato aí, no desenrolar do contexto sagrado aqui. E justamente apresentando esse tema extremamente relevante, que é o selamento. De novo aí na Bíblia, olha aí, capítulo 7 de Apocalipse, verso 1. Depois disto, depois do quê? De todo esse período do sexto selo, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olha só que coisa interessante. Vamos lá, mentalizar isso aí, vamos construir na nossa mente essa cena aqui. Então, período do sexto selo, o céu recolhe isso como um pergaminho, terremotos, as coisas estão acontecendo, escurecimento do sol, queda das estrelas, o mundo está passando por um processo terrível e Deus está chamando a nossa atenção, porque está chegando o dia glorioso da volta de Jesus, amém? E aí, de repente, João ele tem essa visão. As revelações passadas a João, elas não estão simplesmente trazendo conforto a ele. Você se lembra lá em Apocalipse 21, quando ele é interrompido no seu momento de alegria, de empolgação, porque ele está vendo o novo céu e a nova terra, e aí o Senhor diz assim: ei João, escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Por que deveria ser escrito? Porque eu e você deveríamos receber isso. Eu e você deveríamos ser alcançados por isso. E aí, então, João, ele está tendo essa visão. 4 anjos, eles estão posicionados nos 4 cantos da terra. E eles estão segurando os ventos. Imagine essa imagem aí. Eles segurando os ventos, aquela coisa poderosa. E quando esses ventos forem soltos, eles estariam fazendo danos à terra, ao mar, às árvores. Imagine o vento se deslocando na sua velocidade, como se fosse uma massa de concreto, arrebentando tudo, passando por cima de todas as coisas. E os anjos estão nos 4 cantos da terra. Essa é a visão de João, segurando esses ventos. E quando eles se posicionam, então, nos 4 cantos da terra, é porque Deus iniciou a contagem regressiva. E quando chegar o 0, Jesus aparece com poder e grande glória para vir buscar os seus salvos. Então, esses anjos estão ali. E a contagem regressiva para esse momento, você sabe, já começou. Nós já estamos vivendo no período do 6º selo. O 7º selo é a volta de Jesus. E aí, então, aparece um outro anjo. E ele vem voando. Sabe o que significa isso? Isso significa que ele vem com velocidade. Ele está trazendo uma notícia urgente. Ele está trazendo uma notícia necessária. E ele chega voando depressa. E ele chega gritando, porque precisa que todos ouçam o que ele tem a dizer. E ele chega gritando: para tudo! Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A cena foi construída.
Eu queria dizer para você que nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela reconhece, pelo argumento bíblico, que a lei de Deus, os 10 mandamentos, vigoram como uma regra para os cristãos. Uma vez que nós estamos salvos em Jesus, nós agora vivemos em obediência à lei de Deus. Nós não obedecemos para sermos salvos. Nós somos salvos em Jesus, em obediência ao Senhor Jesus, porque fomos salvos por Ele, nós guardamos os 10 mandamentos. Nós entendemos que o 4º mandamento da lei de Deus, que fala sobre o sábado, ele tem também um peso muito especial, como os outros mandamentos. Só que o 4º mandamento da lei de Deus, ele tem uma peculiaridade, porque ele faz questão de apresentar, então, na sua apresentação, o nosso Criador, o nosso mantenedor. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra. Então, o mandamento evoca o Criador. E uma vez que nós somos as suas criaturas, a criatura precisa estar identificada pelo seu Criador. A criatura, ela tem uma marca do seu Criador. A criatura, ela tem no seu DNA, ela tem a marca do seu Criador. Ezequiel 20:20 diz que também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. E existem outros textos na Bíblia que falam do sábado como um sinal da identificação do Criador com a criatura, da criatura com o Criador. O selamento, muitas vezes eu e você, nós nos limitamos ao sábado na experiência do selamento. Aí você poderia pensar assim, porque eu creio nos mandamentos e porque eu guardo o sábado, ou até mesmo você que de uma maneira equivocada transferiu a solenidade do sábado para o domingo e guarda o domingo como se fosse um sábado de descanso. Esse não é o ponto. E eu quero te desafiar a você estudar a Bíblia, para você não ter dúvidas sobre isso, porque Jesus, ele não veio mudar, ele veio cumprir a lei, está lá em Mateus 5,17, e Tiago 2 fala que a gente vai ser julgado pela lei da liberdade, e o Evangelho de 1 João fala que todo aquele que guarda os mandamentos, ele está vivendo a verdade, e quem não guarda é mentiroso. Então, existem vários textos, e eu proponho você estudar isso. Mas, uma vez que eu guardo o sábado, ou o 7º dia, eu não estou necessariamente tendo a experiência do selamento. É isso mesmo. Selamento não é uma particularidade do adventista do 7º dia. Não é. O que a gente encontra aqui no capítulo 7, a gente encontra os 144.000, a gente encontra uma grande multidão, a gente vê isso tudo aqui no capítulo 7, mas eles são oriundos de uma experiência diferenciada com Deus que acontece por causa do selamento. E esse anjo que vem do nascente do sol, onde está o trono de Deus, ele vem da presença do sol da justiça, ele vem depressa e ele tem essa notícia urgência. Percebem que os anjos já estão posicionados, ele chega dizendo para parar tudo. Há uma interrupção de tempo e é a graça do Senhor, onde ele diz assim, até. Então isso é um tempo de graça, até selarmos na fronte. E a expressão servos de Deus, quando a expressão servos de Deus é usada, ela é relevante, sim, para a gente entender isso aqui. Porque, a princípio, você usa essa expressão para identificar um grupo especial de pessoas. E aí, quem sabe, por conta da limitação da língua,
ou simplesmente pela manifestação da língua, na expressão da sua emoção, a eloquência, que a gente diz assim, nós tentamos classificar dessa forma pessoas que nós humanamente julgamos estarem preparadas para o dia da volta de Jesus. E quem é fulano? Ah, fulano é servo de Deus. Que adjetivo maravilhoso. Quem não quer ser chamado de servo de Deus? Ah, lá vai a irmã fulana. Caramba, a irmã fulana é uma poderosa serva do Senhor. Quem não quer ter esse adjetivo arrolado ao seu caráter? Todos nós queremos. Mas aqui, o servo de Deus, ele aparece ainda não selado. E se ele não está selado, se ele não está demarcado pelo seu Criador, se ele não aparece como identificado como uma propriedade do Senhor, pela decisão que ele tomou na sua vida, ele não estará preparado para que, quando os ventos forem soltos, fazendo dano a esse planeta, conforme esse período do sexto selo já descreve, eles não estarão preparados. Você se lembra quando Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? E essas pessoas estarão reclamando dele, estarem à sua direita, porque fizeram milagres, expulsaram demônios, atitudes que demonstram, entre aspas, um comportamento religioso por causa dessas pessoas, um comportamento denominacional por conta dessas pessoas, um comportamento que talvez, pela expressão dessas pessoas, esteja querendo traduzir a sua experiência religiosa. E, com certeza, elas se sentiriam merecedoras, e elas estão reclamando disso, de serem chamadas servas de Deus. E o Senhor diz, não vos conheço, apartai-vos de mim. O que a Bíblia está querendo dizer para mim? Ei, Reinaldo, não é só porque você é um pastor, que as pessoas falam que você é um servo de Deus, que você esteja selado. Não é porque você é membro de uma igreja que você esteja vivendo o selamento. Talvez você ainda não tenha tido essa experiência. E se eu ainda não tive essa experiência, se você ainda não teve essa experiência, se ela é um parênteses no desenrolar da história, e esse anjo que chega depressa, urgente, se a contagem regressiva já começou e você sabe, ele chega depressa, a manifestação da graça do Senhor para chamar a minha atenção e a sua. Queridos, eu preciso ser selado. O selo de Deus, o selamento, que é o ato da manifestação de Deus na vida do filho, da filha, do crente, ele tem uma amplitude maior do que simplesmente o sábado. Se estende ao sábado. Eu trouxe uns textos, isso aqui é luz menor, mas é um livro chamado Primeiros Escritos. Esse livro aqui é fantástico. Se você não leu, leia. E dentre os capítulos que existem aqui nesse livro, tem um capítulo chamado O Selamento. Eu recomendo para você. Selamento. Primeiros Escritos. E eu trouxe alguns textos aqui. O pessoal vai me ajudar aqui. Vamos fazer um close, Porque eu vou usar a tela. Quero dizer para você aí, está acompanhando a gente, que eu vou usar alguns textos, e aí eu vou ficar aqui pertinho, porque eu quero que você me veja e quero ler os textos aqui com você. Tá bom? E eu quero desafiar você, a você prestar muita atenção nisso daqui. Isso daqui é muito sério. Muito sério. Ora aí, eu vou ficar em espírito de oração, porque isso aqui é muito importante. E eu quero dizer que o selamento do Senhor começou.
E a gente precisa estar preparado para esse momento. A gente vai ficar aqui pertinho e eu vou acompanhando vocês. A gente já vai colocar uma música bonitinha para não ficar seco aqui. Eu vou lendo e comentando algumas coisas com você. Nesse livro aqui, Testemunhos Seletos, volume 1, página 258, está escrito assim: minha alma lamenta pelos jovens, crianças, adultos, pessoas que estão formando o caráter neste século degenerado. É grave isso, né? É o nosso século. Nossa mente, nossa vida está sendo impregnada, caráter se demonstra, se revela. E o Senhor, ele na visão aí, lamentando. O que vai ser dos nossos filhos, o que vai ser da nossa família, o que vai ser da nossa igreja, o que vai ser de você? Pelas influências desse presente século. Novamente no livro Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 64 a 69, eu extraio aqui para o nosso contexto seguinte: nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Está vendo? Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade do seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Primeiros Escritos, página 43. Satanás, você sabe quem é Satanás? Satanás está agora, nesse exato momento, usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Olha aqui, grifado, para você ver a amplitude disso. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo, a fim de protegê-lo no tempo de angústia. E que cada alma que se decidia pela verdade e era pura de coração devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. A manifestação do Senhor cobrindo a manifestação de Deus. Urgência. Alguns desses instrumentos de Satanás estavam tocando o corpo de alguns dos santos, apelando a enfermidades, epidemias, conforme a Bíblia. Irmãos, não tenha medo de passar por isso, porque aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Não se preocupe com aquele que só pode fazer mal ao corpo. Não se preocupe com isso, irmãos. Confia no Senhor. Nós estamos sob os cuidados do médico dos médicos. Confia. Aqueles a quem não podiam enganar e afastar da verdade pela influência satânica. Aí apela, porque ele é covarde. Se todos pudessem ter uma ideia disto, como me foi revelado por Deus, a fim de poderem discernir mais os ardis de Satanás e estarem em guarda. Eu vi que Satanás estava operando dessa maneira, a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo, precisamente agora, neste tempo do quê? Do selamento. Ele está apelando, porque ele sabe que pouco tempo ele tem. Ele não brinca de ser diabo. Por que a gente vai brincar de ser crente? Vi alguns que não estavam firmes ao lado da verdade presente.
Seus joelhos estavam trementes e seus pés escorregavam, porque não estavam firmemente plantados na verdade, e a proteção do poderoso Deus não podia ser estendida sobre eles enquanto estavam assim, o quê? Trementes. Você vê que Deus não é só o sábado. Deus se chegando, Deus se manifestando, Deus tomando conta. Será que Deus nesta manhã está falando para alguns que não estão firmes na verdade? Será que você é uma dessas pessoas? Alvo fácil do inimigo, que quer matar, roubar, destruir, porque sabe que pouco tempo ele tem? Foi-me mostrada então uma multidão, a expressão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5:27. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos em tua vinda e a ensinamos com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes, viam a escrita e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés, pisando sábado a pés. E por isso foram pesados na balança e achados em falta. Ululavam de agonia. Sabe por quê? Porque nesse ato do 6º selo para o 7º selo, a porta da graça está se fechando. E quando a porta da graça se fechar, infelizmente não haverá mais chance para nós. Estamos vivendo um tempo de graça. Satanás, o nosso grande inimigo, estava procurando lançar mão de todas as suas artes, tudo o que ele pode, a fim de mantê-los onde estavam. Quem? Aqueles que não haviam selados, até que o selamento passasse. Até que a proteção fosse tirada de sobre o povo de Deus e este ficasse desprotegido da ardente ira de Deus nas 7 últimas pragas. Deus está começando a estender a cobertura sobre o seu povo e ela logo será estendida sobre todos que devem ter um abrigo no dia final. Deus agirá com poder em favor do seu povo e Satanás atuará o quê? Também. Ele não brinca. Deus está agindo, a gente está vendo Deus agir. Deus está provocando reações dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. A gente está tomando decisões, a gente quer ser crente melhor. Graças a Deus por isso. Nós estamos vivendo esse momento. Satanás está irado. Deus está se manifestando. A gente precisa do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus estejam de contínuo em vossas mentes, expulsando assim cuidados e pensamentos mundanos. Quando vos deitais e quando vos levantais, sejam eles a vossa meditação, vivei e agi inteiramente em relação com a vinda do Filho do Homem. O tempo de selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e a nossa eleição. Amém? Estão segurando por tempo de graça para mim e para você. Agora é o tempo de fazermos firme a nossa eleição. Que eleição? Não é predestinação. Cristo nos escolheu, a todos nós fomos alcançados por Ele, pela sua manifestação de graça na cruz do Calvário. Então vamos fazer jus a isso, vamos agarrar isso com unhas e dentes, vamos brigar por isso, vamos nos empenhar por isso, vamos renunciar por isso, vamos aceitar por isso. Foi-me mostrada uma multidão que ululava. Ele olhou compassivamente para os remanescentes,
Levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Gente, olha que interessante. Olhou compassivamente para o remanescente. Aqui é a tradução do servo de Deus. Por que Jesus levanta a mão e diz: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue? Sabe por quê? Porque tem servo de Deus e tem aqueles que são denominados remanescentes que ainda não viveram o selamento. Será que Deus está falando com você? Vi então que Deus, que estava sentado sobre o grande trono branco, saiu uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus, confortando Jesus. É como se Deus se levantasse do seu trono e Jesus ali, na figura humana, e Jesus: Pai, meu sangue, eu morri por eles não podem se perder. Pai, meu sangue, como se Deus se levanta do trono com poder e grande glória, como João descreve desde o capítulo 1, o ancião de dias. E Jesus, e Deus levanta o Pai e vai até Jesus, que está ali vivendo essa agonia, porque não quer que nenhum de nós pereça. E Deus vai lá e abraça Jesus, dá um abraço forte em Jesus, confortando Jesus. Via seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus. Então Jesus vai, chama um anjo e fala: anjo, vem cá, corre aqui, você tem uma missão especial. O Senhor Jesus reclamou. O pai se levanta e falou assim: tá bom, vou dar um tempo de graça. E aí Jesus chama o anjo: você tem uma missão especial. Vai lá na terra e manda parar o tempo, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, os remanescentes. Voando velozmente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, 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 até os servos de Deus, os remanescentes, sejam selados na fronte. Amém. Não é lindo isso? Gritando: segurai, segurai, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Me permitam aqui, vou relembrar que nesse livro aqui tem mais coisas fantásticas. Aqui fala que, só para te aguçar, que tem momentos que os nossos anjos da guarda, eles não aguentam a nossa relutância e eles sobem. E quando chegam aos céus, os anjos os abraçam e eles são confortados, mas a Jesus vem e fala assim: volta para lá, porque não terminou ainda a sua missão. Esse anjo que vem da parte de Deus com essa missão especial, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma experiência minha pessoal. Você sabe que eu e você temos o nosso anjo da guarda. E o nosso anjo da guarda, ele tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida. Todos os dias. E nós teremos o privilégio de conhecê-los. Conversar com eles. Eu acho que o meu anjo da guarda, ele vai, depois que a gente der um abraço grande, ele vai falar assim: rapaz, você me deu trabalho, hein? Você me deu trabalho.
eu realmente dei muito trabalho. Eu gosto muito de uma imagem que tem um anjo puxando o menino assim, atravessando a rua, que o carro quase pega o menino. Já viram essa foto? Essa imagem? O meu anjo, eu fui mais ligeiro que o meu anjo. Ele não conseguiu me puxar, eu fui atropelado. O carro me pegou, me arrastou e eu fiquei debaixo do carro. Até que alguém foi ali e me tirou. Graças a Deus estou aqui. Dei muito trabalho para o meu anjo. Em alguns momentos, o nosso anjo ele ficou tão preocupado porque percebeu em nós algumas situações que nos afastavam da possibilidade da gente viver a eternidade. A Bíblia diz que mesmo quando um justo morre, os anjos vão permanecer ali ao redor das sepulturas. E quando Jesus voltar e os mortos em Cristo ressuscitarem, eles abraçarão os seus anjos e os anjos os devolverão às suas famílias e depois serão arrebatados juntamente com o Senhor. Imagine se no dia da volta de Jesus, se por acaso enfrentarmos a morte, essas sepulturas não se abrirem, os nossos anjos voltarão sozinhos para o céu. No dia 20 de outubro de 1964, foi o dia que eu nasci. Quando minha mãe descobriu que eu iria nascer, e aí naqueles 9 meses, a minha família começou a se preparar para a minha chegada. Esse é o cenário aqui dessa terra, lá no céu. Um dia Jesus olhou para um anjo e falou assim: vem cá. E o anjo foi até a presença do Senhor, o adorou. E aí Deus falou assim: eu tenho uma missão especial para você. Lá no planeta Terra, o Celso e a Lila terão um filho. E o nome dele será Reinaldo. E você vai me representar na vida do Reinaldo. Você vai lá. Você sabe, você já leu e já ouviu que os anjos lá no céu, que estão lá no céu, eles ficam pedindo a Deus que eles sejam comissionados aqui para a terra para ajudar no processo da salvação. Você já ouviu isso? E de repente esse anjo é chamado e aí ele então descobre que Deus agora vai deixar que ele venha aqui para cuidar de um ser humano chamado Reinaldo. Ei, quando meu pai, a minha mãe, quando a minha família se debruçava para ver ali aquele menino recém-nascido, eles não podiam ver, mas no meio deles estava o meu anjo, que Deus havia comissionado, e assim aconteceu com você também. Por quê? Porque o grande sonho dele é pela salvação oferecida por Cristo. Um dia, quando Jesus voltasse, vocês subissem juntos para voltar para casa. E trabalhou por isso, fechando a boca dos leões, levando pão e água, arcando as suas asas, para que os dardos inflamados do maligno não alcançassem você. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, os livra. Escolheu, foi comissionado para vir aqui. Me permitam dizer para vocês que na minha impressão, quando eu leio, nas minhas reflexões pessoais, esse anjo que vai até a presença do Senhor, eu penso que é o meu anjo da guarda, que você pensa que seja o seu, que vai até a presença do Senhor, percebendo que eu e você não estávamos preparados. Ele reclama do Senhor: por favor, se os anjos soltarem lá os ventos, ele vai se perder. Então, por favor, o Senhor quer justiça, o Senhor quer misericórdia. Por favor, Deus, dá mais uma chance, dá mais uma fração de tempo para esse homem, para esse filho, para essa filha.
E Jesus vai lá e levanta a sua mão, entendendo as razões do anjo. E por favor, Pai, meu sangue, Pai. Eu dei o meu sangue por ele. Eu não posso ter derramado meu sangue em vão por ele. E Deus se levanta do seu trono, abraça Jesus com tanto poder e amor. E diz assim, tá bom, vamos dar mais um tempo para ele. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ele é longânimo, porque ele não quer que nenhum de nós pereça, mas que todos se arrependam. E aí chama o anjo e fala assim, você, hein? Caramba, você conseguiu, nós conseguimos. Vai lá, corre depressa e grita para eles não soltarem até selarmos o reinado. E esse anjo vem apavorado. Para tudo, porque o Senhor concedeu a ele um tempo de graça. No dia da volta de Jesus, nos encontraremos com a nossa família, nos encontraremos com o nosso anjo, nos encontraremos com Jesus. E aí, você está ou não está selado? Talvez essa resposta não seja a melhor. Então deixa eu melhorar. Você quer ser selado? Amém. Você quer ter a marca do Senhor na sua vida? Você quer estar coberto pelo Senhor? Amém. Que Deus seja louvado. Vamos orar, querido Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela manifestação do teu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu que nós vivêssemos esse dia. Obrigado porque nós temos entendido que não é a formalidade de uma denominação ou de uma religião que pode salvar alguém. Obrigado, Deus, porque é uma experiência genuína e significativa com Jesus. Oh, Pai, estende a tua mão nessa hora e cobre-nos com a tua graça, a tua justiça. Que haja em nós uma identificação profunda com o Criador e do Criador conosco. Que haja uma sintonia perfeita, como duas peças de um quebra-cabeça se encaixam. Por favor, Deus, que o Senhor não admita a sua existência sem nós. E já tens provado isso. E que nós admitamos que não podemos viver sem o Senhor. E que assim todas as manifestações de nossa vida, elas possam estar testemunhando dessa profunda relação. Obrigado, Senhor, porque a despeito da grande ira de Satanás, e por conta das diferentes manifestações dessa ira que temos visto nos nossos dias, a vitória é nossa, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque queremos, todo aquele que busca, acha, que pede, recebe. Então te pedimos, Senhor, nesta hora agora aqui reunidos, marca a nossa vida, Deus, e nos declara definitivamente como propriedades do Senhor por nossa livre e espontânea decisão. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém.